Bem, pessoal, boa noite. Um prazer tê-los aqui de novo. Hoje falaremos sobre a Virginia Woolf, mais especificamente sobre um texto não ficcional, que é Casa de Grandes Homens, que está no livro Cenas Londrinas. Podemos começar, Denise? Se apareceu? Podemos sim, André. Me perdi um pouco nos minutinhos, não vi que já Tá era bem. 7h05. Então, Tem que ter aproveitar e algum falar boa recado. noite agora por aqui. Boa noite a todos. Boa aula. Qualquer coisa é só chamar. Estou aqui. Até Obrigado, mais. obrigado. Bem, uh, eu havia prometido para essa aula uma discussão de dois ensaios, um do Paul Valéry e uma resposta do Theodor Adorno, mas acontece que eu me meti em outras demandas que tinham um prazo a ser cumprido, ainda tem um prazo a ser cumprido, e vou deixar essa discussão para a semana que vem, até porque eu não enviei os textos para vocês. E nós vamos dedicar o nosso tempo, então, ao texto da Virginia Woolf e as questões em torno dele. Para começo de conversa, eu vou deixar aqui o link lá do canal do YouTube do Carlos, de uma aula que foi dada durante o módulo sobre a poética do conto do nosso curso, no ano passado. Uma aula sobre o conto A Marca na Parede, da Virginia Woolf. Para quem quiser depois ter um contato mais amplo com a bibliografia da Virginia Woolf, com as questões que envolvem a poética da narrativa da Virginia Woolf. Vocês podem ter o acesso lá a dicas também de leitura. E antes também de começarmos, eu vou indicar alguns livros em português da Virginia Woolf, disponíveis em português. Já tem vários lá na pasta, mas vocês podem procurar também estes aqui, se for do interesse. São livros muito baratos pela LPM e com uma tradução excelente da Denise Botman. Um quarto só seu, Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, A Arte do Romance, e por outras editoras, com as traduções, Rumo ao Farol, A Arte da Brevidade, e há um texto que saiu pela Nova Fronteira em 2004 e foi reeditado depois pela Saraiva de Bolso, que é A Casa de Carlyle e Outros Esboços, que eu consegui emprestado quando dei a outra aula sobre Virginia Woolf, na biblioteca do Sesc aqui de Campinas. Mas a pandemia me impediu de fazer isso de novo. Então nós não vamos trabalhar com esses esboços preparatórios para o texto da aula de hoje. Mas é um livro interessante para entender o processo de redação desse texto, e quem quiser pode procurá-lo, né? Procurar o livro A Casa de Carlyle e Outros Esboços. Muito bem. Vocês tiveram acesso ao texto que eu coloquei na pasta, do Cenas Londrinas. É a mesma tradução que eu vou usar,
que saiu nessa edição da Folha de São Paulo, essa edição barata, né, de certo modo barata, e de fácil acesso. E eu queria começar a discussão pelo epitexto, né, pelo que está em volta do texto, que é o prefácio escrito pelo Ivo Barroso, que é bastante problemático e, de certo modo, nos impede de entender o texto como precisa ser entendido em toda a sua complexidade e com os elementos constituintes do modo de escrever da Virginia Woolf. Então, vou separar a tela quando necessário, vocês já sabem como funciona, e a gente vai conversando. Se quiserem, ativem o microfone, me interrompam, façam perguntas, não precisam esperar pela deixa do final, podem fazer isso durante a aula. Então, vamos lá para o prefácio, escrito pelo Ivo Barroso, que é um tradutor e crítico, aos Cenas Londrinas da Virginia Woolf. Pois bem, aqui estamos nós, o prefácio. Ele faz um levantamento das 6 histórias que compõem o livro e chega então a este parágrafo. Talvez esse último relato, que é o relato, o único relato ficcional do texto, que é sobre a senhorita Crowe. Talvez esse último relato represente uma espécie de contraponto ao tom excessivamente masculino que Virginia Woolf havia assumido nas descrições anteriores. Queremos dizer com isto, como se verá em seguida, que a visão inicial, inteiramente objetiva e quase fotográfica da autora, abre aqui um pequeno espaço para suas introspecções e considerações de cunho social. Pois ele evoca a Lúcia Miguel Pereira, esse argumento de autoridade, em que se diz que a Virginia Woolf é uma crítica diferente da romancista. Por um lado, é incisiva e lógica como crítica, e como ficcionista é lírica e fluida. Então, aqui é lógica, usa processos diretos e palavras precisas. Esta, a lírica, sugere, esbate, avança sinuosamente por meio de frases algum tanto preciosas, irisadas, sutis. Com aquele espírito racionalista, fez crítica, com esta sensibilidade feminina, romances. Então, a apresentação aqui de uma escritora de duas faces. Por um lado, uma escritora bastante objetiva, quando faz crítica literária, escreve seus ensaios, e outra bastante lírica, que passeia pelo campo da sugestão, quando se trata de narrativas ficcionais. O que me incomoda nesse prefácio é a classificação da objetividade como uma característica masculina da Virginia Woolf e do lirismo como uma característica feminina. Isso é problemático porque a Virginia Woolf dedicou boa parte da sua obra a discutir as questões pertinentes à mulher na literatura. Qual o papel da mulher na literatura, o que escrevem as romancistas mulheres, por que as mulheres escrevem romances, por que até o século XVIII na Inglaterra quase nenhuma mulher havia escrito nada e de repente há um boom do romance. Jane Austen, por exemplo, George Eliot,
e outras que não só passam a escrever romances, como fazem obras-primas. E a hipótese da Virginia Woolf é que ninguém escreve uma obra-prima do nada, essas pessoas já estavam escrevendo. Já havia uma tradição de mulheres romancistas que foi apagada por uma tradição masculina, né, exageradamente masculina. Quanto mais no período vitoriano, em que as mulheres tinham a sua privacidade, a sua vida privada, regida por lei, né, por força de lei. E me parece aqui um passo em falso do crítico. Se olharmos para um dos livros que eu indiquei, Mulheres Romancistas, aliás, Profissões de Mulheres, Profissões para Mulheres e outros artigos feministas, há um ensaio, Mulheres Romancistas, em que se faz a resenha de um livro que tem esse título, Mulheres Romancistas, e a Virginia Woolf começa por dizer: a experiência parece demonstrar que a crítica da obra em função do sexo do autor apenas reitera com um azedume quase invariável preconceitos derivados do sexo masculino ou feminino de quem redige a crítica. É como se ela estivesse respondendo ao prefaciador a posteriori, aliás, a priori, muito tempo antes de a crítica ter sido escrita. E depois, a escrita de uma mulher é sempre feminina, não pode deixar de ser feminina. Nos melhores casos, é extremamente feminina. O único problema é definir o que queremos dizer com feminina. É óbvio que a Virginia Woolf é uma escritora, uma mulher escritora, importante também por ser mulher. Mas o que ela faz não pode ser classificado em função do gênero. O que a Virginia Woolf se propõe a fazer, e isso está nos diários, está nos ensaios, é tratar a literatura como obra de arte, independente de reivindicações, independente de questões psicológicas para as quais os críticos homens consideram que as mulheres estão aptas. Enfim, a Virginia Woolf rejeita essa caracterização categoricamente. E, portanto, nós faremos também o mesmo. Nós não vamos considerar o texto dela avisada de uma mulher sobre o que ela chama de grandes homens, mas avisada de uma artista da palavra, de uma romancista, de uma ficcionista, de uma ensaísta, acerca do seu tempo. Que não é melhor nem pior pelo fato de quem escreve ser mulher, e também não é mais ou menos arguta nesse sentido. A Virginia Woolf, em outro texto, está no livro A Arte do Romance, o texto é intitulado As Mulheres e a Literatura, de 1929, foi publicado só postumamente, diz o seguinte: literatura era e continua a ser a coisa mais fácil para uma mulher escrever. E não é difícil entender a razão disso. O romance é a forma menos concentrada de arte. É mais fácil pegar ou deixar de lado um romance do que uma peça ou um poema. George Eliot interrompia o trabalho para cuidar do pai. Charlotte Brontë parava de escrever para tirar óleos das batatas. E passando os dias na sala de estar, cercada de gente, a mulher treinava a observação e a análise de caráter. Treinava para ser romancista e não poeta. Quer dizer,
As mulheres que escrevem no século XIX na Inglaterra eram obrigadas, pela contingência, pelas tarefas do dia, a interromper a sua atividade literária com as minudências da vida comum. Esquentar água para o marido tomar banho, descascar as batatas, cuidar dos pais, dos filhos. E isso imprimia certas características no tipo de literatura que era feita. A Virginia Woolf diz que para ela foi muito mais fácil. Né? Ela escreveu no seu quarto o primeiro livro, os primeiros artigos jornalísticos, de resenhas, pôs no envelope na esquina e com o dinheiro comprou um gato persa, né? Porque ela não tinha essas obrigações familiares, dando conta de que o mundo havia mudado entre o século XIX e o começo do século XX, onde ela se situava. O texto que a gente vai ler foi escrito em 1931. A Virginia Woolf está nessa passagem de um mundo vitoriano, uma certa concepção de mundo, para o século XX, em que emergem as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. A Virginia Woolf morre durante a Segunda Guerra. Vocês sabem, se não sabem da história, ela põe pedras nos bolsos e se atira no rio. Tinha uma vida muito conturbada desde criança, e isso também ecoa nos seus escritos. Mas a vida da Virginia Woolf é interessante para a gente hoje pelo seu caráter londrino, pela paixão da Virginia Woolf pela cidade de Londres, pela sua identificação com a cidade, pela sua compreensão de que a cidade de Londres é uma espécie de síntese do mundo moderno. Todos os 6 textos dos Cenas Londrinas, ou melhor, os 5 primeiros, que são textos não ficcionais, têm esse cariz, né, de Londres como uma cidade estritamente moderna. E o último texto, que é um texto ficcional, que é o Retrato de uma Londrina, tem um quê de sátira de uma senhora que consegue transformar a grande cidade de Londres numa pequena aldeia, porque é uma bela de uma mexeriqueira, né, de uma fofoqueira, que da sua sala controla a vida das pessoas como se Londres fosse uma pequena aldeia. O que já não é mais possível numa grande cidade moderna. Bom, quero fazer uma indicação. Eu estou indicando esse livro em quase todos os meus cursos, mas vou indicar de novo, para quem ainda eu não falei, que é Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, do crítico norte-americano Marshall Berman. No livro do Berman, há toda uma construção sociológica sobre a cidade moderna, principalmente São Petersburgo, Paris e Nova York. Londres fica de fora, o que não impede ao Berman de citar por diversas vezes uma figura como Carlyle, que será personagem do texto a seguir, como um dos primeiros pensadores, ainda no século XIX, ainda em meados do século XIX, a perceber certa mudança cultural, certa guinada na dinâmica da vida nas cidades, que também é percebida pelo Engels, pelo Marx, e pelos grandes prosadores europeus
do século XIX. Todo romance europeu do século XIX, do fim do século XIX principalmente, gira em torno dessa mudança de atitude do sujeito frente à multidão na modernidade. Bom, há um texto clássico do Walter Benjamin, Paris, a capital do século XIX, em que o Benjamin retoma questões que aparecem no Baudelaire, como o problema da multidão, do Flaner, que se depara com a multidão, a nova cidade de Paris. Tem todo um projeto de urbanização refeito, as passagens de Paris, o projeto do Walter Benjamin das passagens de Paris, vem dessas observações. E as grandes cidades europeias, de que Paris é o grande modelo, vão se transformando também no mesmo sentido. As avenidas largas, o comércio efervescente e uma vida cada vez mais agitada pela força do trabalho e da industrialização. Quem fez o curso passado, em que nós falamos sobre os poetas, os escritores desajustados, nós nos deparamos lá com um Rimbaud vivendo com Verlaine na Londres do século XIX. E lá o Rimbaud já se dá conta de que Londres era uma cidade muito mais industrializada do que Paris, embora Paris tivesse uma vida cultural mais dinâmica. Londres, do ponto de vista da industrialização, estava mais avançada e, por isso, tanto Rimbaud quanto Verlaine têm dificuldade de adaptação. Para sobreviver, fazem pequenos serviços, dão aulas aqui e ali, mas têm grandes dificuldades de adaptação a essa vida agitada de uma metrópole. Nos textos da Virginia Woolf, nós temos como que um itinerário, um processo, uma caminhada pelas ruas de Londres, a começar pelas docas. O primeiro texto tem por título As Docas de Londres. Que ela observa o movimento dos navios a passar pelo porto de Londres, vindo dos mais diversos lugares, principalmente das colônias britânicas, e rio acima, se deslocando ainda com todas as marcas de viagem. A descrição dos navios, os motores param, as velas são recolhidas e, de súbito, as ostentosas chaminés e os altos mastros exibem-se desajeitadamente contra uma fileira de casas de operários, contra as paredes negras de enormes armazéns. Uma curiosa mudança então ocorre. Os navios não têm mais a perspectiva adequada de mar e céu por trás deles, assim como já não dispõem de espaço apropriado para esticar os membros. Jazem ali cativos, amarrados em terra firme, como criaturas aladas atadas pela perna ao pairarem nas alturas. Bom, esse trecho nos remete ao Baudelaire. O albatroz, que está também nas docas, é a figura do poeta no Baudelaire, tem asas enormes, mas não voa, é agora transportado para a figura do navio, né, desse instrumento de negócio, de viagem e de aventura, que na cidade parece como deslocado, parece como deslocado da sua função, porque aqui não mais tem o horizonte, mas uma paisagem que se fecha
os prédios, as casas dos operários, a, a urgência de uma vida voltada para aqueles que precisam sobreviver. Vejam a descrição da cidade de Londres que aparece aqui. Vou dividir a tela de novo. Só um pouquinho, que eu preciso encontrar o texto agora. Aqui. Após hectares dessa desolação, há subitamente a visão desconcertante ao se passar flutuando e ver uma casa de pedra em meio a um campo verdadeiro com um grupo compacto de árvores verdadeiras. É possível que haja terra, que tenha havido outrora campo e colheita, sob tal desolação e desordem. Árvores e campos parecem sobreviver incongruentes como uma amostra de outra civilização entre as fábricas de papel de parede e de sabão que eliminaram os antigos relvados e terraços. Com uma sensação de incongruência ainda maior, passa-se por uma velha igreja cinzenta provinciana que ainda toca o seu sino e mantém verde o seu terreno, como se a gente dos arredores ainda atravessasse os campos para o serviço religioso. Vejam, nós temos aqui um problema fundamental da vida moderna: a incongruência das paisagens. O campo está migrando para a cidade, como em qualquer cidade de grande porte no Ocidente. O êxodo rural acontece em todos os lugares. Mas coexistem nesse espaço da cidade cenas absolutamente arcaicas com uma vida de avanço maquínico do mundo. Bom, a gente pode lembrar no Brasil de um Drummond, em que o relógio na parede, o sino da igreja, coexistem com a mineração, né, que é uma atividade que se insinuava já com o avanço da tecnologia. Eu sugiro a leitura do livro do José Miguel Wisnik sobre o Drummond e a mineração. Me foge o título agora, mas procurem no Google essas imagens da modernidade, desse tipo de modernidade bastante ambíguo, que aparece no Drummond, aparece também aqui na Virginia Woolf. Uma Londres absolutamente moderna, em que alguns resquícios do que a cidade foi no período elisabetano, no período vitoriano, ainda estão ali. Né? E é nesse balanço entre uma paisagem e outra que os textos deste livro se compõem. Especialmente o texto dedicado às casas de grandes homens, a casa do Carlyle e a casa do Keats. Enquanto a casa do Carlyle está em Chelsea, bairro londrino, de uma vida mais ou menos de classe média, a casa do Keats está em Hampstead, um lugar quase que idílico. Obrigado, Júlia. É isso mesmo. É muito legal esse livro. Bom, tudo que o Wisnik faz, eu gosto de tudo o que ele faz, né, das músicas também. E esse livro é bastante interessante. Enfim, o contraste apresentado pela Virginia Woolf da casa do Carlyle
uma ambiência mais ou menos modesta, de uma vida de classe média, com a casa do Keats, de um jovem com formação em medicina, que tem certa independência financeira, é bastante interessante para demonstrar como, na mesma cidade, que se constrói aceleradamente, ao mesmo tempo em que dilui aquilo que foi um dia, os diferentes modos de vida podem coexistir. Né? Ah, avançando um pouco no texto, vamos voltar a ele. Vejam, esse trecho aqui é bastante iluminador para aquilo que eu estou tentando dizer. Em meados do século XIX, uma pousada que havia no lugar era o local favorito para escapadas, figurava em alguns dos mais famosos casos de divórcio da época. Agora o prazer se foi e o trabalho chegou, mas a pousada continua ali, dilapidada como uma beldade em seus vistosos atavios noturnos, olhando lá fora os terrenos lodosos e as fábricas de velas, enquanto os montes mal cheirosos de terra, acrescidos sempre por novas pilhas atiradas pelos caminhões, já devoraram totalmente os campos onde há 100 anos perambulavam amantes colhendo violetas. Ah, isso me faz lembrar, de novo, de um Baudelaire ou John Eliot, com as suas figuras macabras à beira da estrada, a carcaça, os elmos ocos, essa ideia da modernidade como destruição, mas uma destruição que progride para algo que não se conhece ainda. Volto a lembrar que a Virginia Woolf está num período de entreguerras, em que a destruição não é só um medo, mas algo concreto, uma realidade material sempre presente. Como a gente já avançou bastante no tempo, eu vou pular os comentários aos outros textos. Indico a leitura do Maré da Oxford Street. Que vejam, o texto começa pelas docas. As docas onde chegam as matérias brutas, a pele de ovelha, a canela em pau, todos os produtos de que depende o comércio. No Oxford Street, a gente tem esses produtos já beneficiados. Né? Então, a pele já se transformou em casaco, a canela já está em pó, e há uma mudança na arquitetura da cidade. Os antigos palacetes e mansões dão lugar agora a vitrines, a prédios construídos quase que às pressas para mostrar os produtos. E essa percepção da Virginia Woolf, quando fala da Oxford Street, nos prepara para o texto Casas de Grandes Homens. Bom, para contextualizar um pouco esse, vou chamar de ensaio, o livro todo foi quase que uma encomenda feita a Virginia Woolf para escrever sobre Londres. E nos diários, no dia 16 de março de 1931, nós temos um registro do interesse da Virginia Woolf pela casa do Keats e pela casa do Carlyle.
aqui. Então, 16 de março, é uma segunda. Estou escrevendo pequenos artigos e deveria ter os esboços, deveria estar esboçando o ensaio Casas de Grandes Homens nessa manhã, mas eu não tenho material. Hoje à tarde devo tentar ver a casa de Carlyle e a casa de Keats. E há outras entradas do diário que indicam essas visitas. Ela vai passar quase um mês fazendo esses passeios por Londres para reunir material e terminará de escrever já às portas de 1932, né, para a publicação do livro. O interesse pela casa de grandes escritores, vocês percebam, não é só um problema contemporâneo. Se essas casas ainda não tinham a importância que tem hoje, e não havia essa disseminação de casas museus tão grande quanto a hoje, em Londres isso já era um fenômeno. A casa do Carlyle abre para visitação em 1895, cerca de 13, 14 anos depois da morte dele. A casa do Keats, em 1922, já havia sido transformada no museu. Essas grandes figuras da literatura britânica ganham, desde logo, a atenção do poder público. Há um ensaio ainda nesse livro sobre a Câmara dos Comuns e um outro sobre as abadias e catedrais, fala das estátuas de grandes figuras políticas. Como essas pessoas que desempenham certo papel são eternizadas em blocos de mármore, num tempo em que ainda, mesmo nos cemitérios, as pessoas ganhavam memoriais. Mas, segundo a Virginia Woolf, hoje, quem de nós estaria apto a ser transformado ou fazer a passagem da vida para o mármore? Né? É a expressão que ela utiliza. O que seria necessário num mundo cada vez mais fragmentado, em que as subjetividades estão em alta, mas cada vez menos as pessoas têm importância enquanto indivíduos, estão diluídas, assim como a sociedade. Em que medida as pessoas são importantes hoje, né? Seja como escritores, como políticos ou como o cidadão comum. No texto Casa de Grandes Homens, a parte que diz respeito ao Carlyle é bem interessante, porque não fala só dele, mas fala da mulher dele, da esposa, que foi também uma grande escritora. O Carlyle é de origem escocesa, eles moram na Escócia durante muito tempo, e a esposa dele é a Jane, é do meio intelectual escocês. E é reconhecida até hoje como uma das grandes escritoras escocesas. Mas vejamos como o papel da mulher acaba diminuído na historiografia literária, e a Virginia Woolf exerce aqui uma recuperação dessa vida comum. Por isso eu fiz a ressalva quanto ao texto do Ivo Barroso. A Virginia Woolf está escrevendo de um ponto de vista feminino, porque ela é uma mulher, mas o que ela faz é obra de arte, é historiografia literária, resgatando o que há de importante nessa casa, não porque é sensível,
porque é lírica, mas justamente por causa de uma objetividade, tá, que escapa à maioria dos biógrafos. Vamos lá. Casas de Grandes Homens. O texto é curto e a gente vai tentar ler o máximo possível dele, né? Felizmente, Londres está se tornando cheia de casas de grandes homens, compradas pela nação e integralmente conservadas, com as cadeiras em que se sentavam e as xícaras em que bebiam, seus guarda-chuvas e suas cômodas. E não é uma curiosidade frívola que nos leva à casa de Dickens, de Johnson, de Carlyle e de Keats. Nós os conhecemos por suas casas. Parece que realmente os escritores se imprimem em seus pertences de modo mais indelével do que as outras pessoas. Senso estético podem não ter nenhum, mas geralmente possuem um dom muito mais raro e interessante, a faculdade para abrigar-se apropriadamente, para transformar a mesa, a cadeira, a cortina, o tapete em sua própria imagem. Esse espectro do escritor que se projeta sobre as coisas só faz isso porque é a partir deste ambiente que os textos são escritos. A importância do ambiente para a Virginia Woolf é que os escritores escrevem do lugar onde vivem. Então, em outros textos, ela lembra do Tolstói. O Tolstói pode escrever Guerra e Paz porque foi um soldado com certa liberdade de movimentos e de pensamento no mundo em que as suas relações não importavam tanto pelo fato de ser um homem livre. Agora, se nós pegarmos a Jane Austen, o que está nos romances, isso são palavras da Virginia Woolf, reflete a sua vida de mulher de uma certa classe que vê o mundo a partir da sala de estar, né? E que tem que esconder os seus esboços debaixo de um livro ou fingir que está bordando quando alguém entra na sala. Continuando no texto, consideremos os Carlyle, não o Thomas Carlyle, mas os Carlyle, o casal Carlyle. Uma hora passada na Chine Row, número 5, nos dirá mais sobre eles e suas vidas do que podemos aprender em todas as biografias. Desçamos à cozinha. Ali, em 2 segundos, entramos em contato com um fato que escapou à atenção de Freud, e mesmo assim era de importância incalculável. Os Carlyle não tinham água encanada. Cada gota usada por eles, e eram escoceses fanáticos por limpeza, tinha que ser bombeada de um poço na cozinha. Ali está o poço, a bomba e o recipiente de pedra, no qual a água fria pingava preguiçosa. E ali se vê também a velha grelha, larga e gasta, na qual todas as chaleiras tinham que ser postas para ferver se alguém quisesse um banho quente. A velha tina de banho ainda está visível, amarela e rachada, funda e estreita. Vejam a construção do texto. Amarela e rachada, funda e estreita, a ser enchida com água que a criada bombeava primeiro, depois fervia e a seguir transportava, subindo do porão 3 lances de escada com lata cheia do líquido. Amarelo, rachado, estreito, toda a construção do ambiente que passa para a forma do texto nos dá uma visão fechada de mundo um mundo precário. A casa dos Carlyle tem 3 andares e meio, como a maioria das casas no bairro de Chelsea. E eu vou mostrar para vocês já já.
A casa alta e antiga, sem água, sem luz elétrica, sem gás encanado, cheia de livros, carvão, camas de 4 pilares e guarda-louças de mogno, habitada por 2 pessoas mais nervosas e exigentes de sua época. Ano após ano, era servida por uma única e infeliz empregada. Por todo o período vitoriano, a casa foi necessariamente um campo de batalha, onde diariamente, fosse verão ou inverno, patroa e empregada lutavam contra a sujeira e o frio em prol da limpeza e do aquecimento. Depois, mais adiante, a voz da casa, e todas as casas têm vozes, é a voz do bombear e do esfregar, do tossir e do resmungar. No sótão, sob uma clarabóia, resmungava Carlyle, engalfinhando-se com sua história, numa cadeira forrada de tecido feito de pelos de cavalo, tinha um feixe de luz, um feixe da luz amarela de Londres sobre seus papéis. Enquanto a vibração de um realejo, os gritos ásperos dos ambulantes na rua atravessavam as paredes cuja dupla espessura distorcia, mas de modo nenhum eliminava o som. Objetividade, clareza e lirismo estão unidos nesse texto. E o som da rua, que penetra nesse ambiente inóspito da casa, dá o tom da modernidade que vinha sendo desenvolvido nos 2 textos anteriores do livro, As Docas de Londres e A Maré de Oxford Street. Vamos dar uma olhadinha na casa dos Carlyle. Então, esta é... eu coloquei lá na pasta os sites oficiais, que tem pouca informação, mas aqui tem outras coisas interessantes, né? Então, essa é a casa dos Carlyle, um subsolo, onde fica a cozinha, os 3 andares de escada que a empregada precisava subir com água quente, e aqui o interior da casa, o sótão, a casa já bastante modificada, tem um busto do próprio Carlyle, sala, aqui a cozinha, o local onde a água era aquecida, a cama de 4 pilares, uma cama vitoriana, o balcão de serviço da cozinha, também do período vitoriano, muito comum e que aparece um pouco mais sofisticada na casa do Keats. A Virginia Woolf brinca que todas as casas de classe média em Londres têm a mesma configuração. A porta se abre, dá para um vestíbulo escuro e escadas que dão numa sala dividida em 2. E as visitas não é permitido entrar nas outras partes e a casa permanece como um grande mistério, porque toda a vida acontece nessa sala. Aqui o busto do Carlyle. Os móveis, de certo modo, bastante simples. Um painel feito pela senhora Carlyle. Aqui o detalhe do aquecimento. E vejam que são conjuntos de casas que são distinguíveis. O quintal não muito extenso para a época, considerando que havia mansões e casas com jardins, como a que o Keats morava, em Hampstead. A cama para empregada na cozinha não é um fenômeno unicamente brasileiro, a dependência de empregada, embora seja um absurdo em qualquer contexto.
que é uma representação pictórica da casa dos Carlyle. Muito bem, já é o suficiente. Voltaremos ao texto. A estação da casa, a estação aqui no sentido de estação de rádio, a frequência em que a casa acontece, parece ser sempre o inverno, quando o frio e nevoeiro estão nas ruas, as luzes ardem, uma traquear das rodas aumenta subitamente e morre ao longe. Fevereiro após fevereiro, a senhora Carlyle prostrava-se tossindo no grande leito de cortinas no qual nascera, e ao tossir rememorava os diversos problemas da batalha eterna contra a sujeira e o frio. Então há um jogo aqui da Virginia Woolf com os textos do Carlyle, historiador britânico, é um historiador da Revolução Francesa, por exemplo, das grandes batalhas, mas a batalha que faz com que ele se inspire para as grandes batalhas da humanidade é a batalha da sobrevivência no inverno rigoroso, contra a sujeira e contra o frio, né, ao lado da esposa. E esse diagnóstico é reforçado pela Virginia Woolf. Portanto, a Cheyne Row número 5 é mais um campo de batalha do que um local de habitação. É um cenário de trabalho braçal, esforço e luta perpétua. Poucos remanescentes da vida, suas graças e seus luxos, sobrevivem para nos contar que a batalha valeu o esforço. As relíquias da sala de estar e do estúdio são como as recolhidas de outros campos de batalha. Vemos ali um pacote de pontas de aço para apenas escrever, um cachimbo de barro quebrado, um porta-canetas como os que os escolares utilizam, algumas xícaras de porcelana branca e dourada, muito lascadas, um sofá de pelos de cavalo e uma tina de banho amarela. Também encontramos o molde das finas e gastas mãos de alguém que trabalhou ali, assim como do rosto martirizado e arrebatado de Carlyle quando jazia morto no local. Mesmo o jardim atrás da casa não parece um lugar de descanso e recreação, e sim outro campo de batalha, menor, assinalado por uma lápide sob a qual um cão está enterrado. Bombeando e esfregando, dias de vitória, noites de paz e esplendor eram conquistados, claro. Como vemos no quadro, a senhora Carlyle sentava-se num bonito vestido de seda perto do fogo crepitante, fazia tudo parecer decoroso e sólido à sua volta, mas a que preço conseguia? A mudança de foco da vida do Carlyle para o papel da senhora Carlyle neste campo de batalha é o que faz do texto algo mais interessante. Há muitas biografias em inglês sobre o Carlyle, sobre o Thomas Carlyle. Mas esse enfoque sobre a vida comum, como na Oxford Street, no texto sobre Oxford Street, o que importa é a vida dos mercadores, como o que importa no texto sobre as docas é o trajeto dos navios, mas sobre o fundo da casa dos operários, aqui o que importa é a vida do escritor, mas a vida da escritora que está com ele, neste cenário da vida comum, né, que fica escondido por conta da grandiosidade da história. Tanto o marido quanto a mulher eram geniais, amavam-se, mas o que pode fazer o gênio e o amor contra insetos, tinas de banho e bombas no porão? É impossível não acreditar que metade das brigas havidas ali não poderiam ter sido evitadas e suas vidas imensamente suavizadas se na Cheyne Row número 5 tivesse, como os corretores imobiliários dizem, banheiro quente e frio,
aquecimento a gás nos quartos, todas as conveniências modernas, instalações sanitárias dentro de casa. Mas ao cruzarmos a gasta soleira, refletimos que Carlyle, com água quente encanada, não teria sido Carlyle. E a senhora Carlyle, sem insetos para matar, seria uma mulher diferente da que conhecemos. Aqui é importante ressaltar o papel da casa, do local de habitação, na construção de certa personalidade do artista. Eu lembro de um Dalí vivendo em Portligat. Lembro de aquele documentário, filme documentário do Joaquim Pedro de Andrade sobre o Manuel Bandeira no seu pequeno apartamento, fazendo café no fervo de pano, aquele gênio melancólico, solitário, como a habitação compõe uma imagem única ou unívoca com a obra do poeta. Como a vida do escritor determina, mais ou menos, em que pese a sua imaginação, aquilo que nós acabamos por ler. Continuando um pouquinho, a gente já chegou às 8 horas, eu peço mais 20 minutos, meia hora, para a gente falar um pouquinho do Keats. Eu vou adiantar a leitura para a parte do Keats. Uma era parece separar a casa em Chelsea, onde os Carlyle viveram, da casa em Hampstead, partilhada por Keats, Brown e os Brown. Os meus amigos do inglês me ajudariam melhor a pronunciar de maneira diferente essas palavras tão parecidas. Se as casas têm vozes e os locais suas estações, é sempre primavera em Hampstead, como é sempre fevereiro, inverno em Chine Row. Por algum milagre também, Hampstead sempre permaneceu não como uma peça de antiguidade engolfada no mundo moderno, mas um lugar de personalidade peculiar em si. Então, a casa tem personalidade e a personalidade da casa e do escritor se fundem para essa transição em obra de arte. O Keats viveu por 2 anos, cerca de 2 anos, nesse lugar. Era uma casa partilhada. Antigamente, quando o Keats viveu lá, entre 1818 e 1820, a casa tinha uma espécie de amurada no meio que dividia os espaços das famílias. Keats passa a viver lá quando os irmãos mais novos morrem. Ele já tinha formação como médico, um tipo de cirurgião geral, e tem uma relação com essas famílias que o abrigam bastante próxima, e é lá que ele conhece a sua musa, a pessoa por quem ele se apaixona, né, a Fanny. O Keats é o poeta do Rochinol. Né? Eu vou mandar aqui para vocês, caso alguém não conheça a Ode ao Rochinol, tradução do Augusto de Campos. E voltando ao texto, nós temos esse lugar quase idílico, de onde é possível ver a cidade de Londres à distância. O Hampstead ficou como um local mais afastado do grande movimento da cidade. Mesmo no século XX, tal serenidade difunde-se pelo subúrbio de Hampstead. Suas janelas arqueadas ainda se debruçam sobre vales, árvores e lagos, cães latindo
e casais que perambulam de braços dados, parando aqui e ali no alto da colina, para olhar as cúpulas e os pináculos distantes de Londres, da mesma forma que perambulavam e paravam e olhavam quando Keats morava ali. Pois Keats vivia no final da rua, na pequena Casa Branca, por trás de uma cerca de madeira. Nada mudou desde sua época. Então, há um lapso de 100 anos, né, de um século entre o texto da Virginia Woolf e o tempo em que o Keats viveu nesse lugar. Mas quando entramos na casa em que Keats viveu, uma sombra de luto parece descer sobre o jardim. Uma árvore caiu e está escorada. Galhos fazem dançar sua sombra oscilante nas brancas paredes da casa. Ali, em que pese toda a alegria e serenidade da vizinhança, cantava o rouxinol. E se havia um lugar onde a febre e a angústia faziam sua morada, era aquele, envolvendo o opresso territóriozinho verde com uma sensação de morte próxima, de brevidade da vida, da paixão do amor e sua infelicidade. Tudo isso marcou a vida do Keats, que vai morrer logo depois da sua estada em Hampstead. E a figura do rouxinol é esse presságio de morte na poesia do Keats. Contudo, se Keats deixou qualquer marca na casa, não será da febre, sim da claridade e dignidade que vem da ordem e do autocontrole. Os aposentos são pequenos, mas bem proporcionados. No andar de baixo, as compridas janelas são tão amplas que metade da parede parece feita de luz. Vejam como essa parte do texto contrasta com a casa dos Carlyle. Uma casa escura, o mundo se apequena, e aqui os espaços, embora pequenos, são bem proporcionados e tudo parece feito de luz. Se na casa dos Carlyle o que impera, apesar desse espaço fechado, é a batalha pela sobrevivência, aqui é o presságio de morte. A sala está vazia, a não ser pelas duas cadeiras, pois Keats tinha poucos bens, pouca mobília e não mais, dizia ele, que 150 livros. E talvez pelas salas serem tão vazias e mobiliadas mais por luz e sombra que por cadeiras e mesas, não se pense em gente ali onde tanta gente viveu. A imaginação não evoca cenas. Não ocorre a ninguém que pessoas devem ter comido e bebido ali, ter entrado e saído, ter largado bolsas, deixado pacotes, ter esfregado, limpado e lutado contra a sujeira e a desordem, e carregado latas de água do porão para os quartos. Vejam, aqui nada daquilo que aconteceu com os Carlyle consegue ser imaginado. Todo o tráfego da vida silenciou. A voz da casa é a voz das folhas agitadas pelo vento, dos ramos roçando-se no jardim. Apenas uma presença habita o local, a do próprio Keats. A presença fantasmagórica do Keats, desse destino trágico. O Keats morre na Itália, com rompimento de artérias, uma morte muito trágica, e jovem, aos 26 anos, se eu não estou enganado. Como todo bom poeta romântico. Quando fechamos o portão, a vida continua do outro lado da cerca de madeira. Quando fechamos o portão, sobre a relva e a árvore onde o roxinol cantava, deparamos-nos, como deve ser, com um açougueiro e sua pequena caminhonete vermelha entregando a carne na casa ao lado. Isso aqui nos remete de novo às figuras do Drummond. É o leiteiro, é a morte do leiteiro. O Keats vivendo a sua tragédia, o açougueiro entregando a carne na casa ao lado. Nessa sincronia engendrada pela Virginia Woolf. Vemo-nos no alto da colina com Londres inteira aos nossos pés. É uma visão de perpétuo fascínio, em todas as horas,
e estações. Vê-se Londres como um todo, a Londres abarrotada, estriada e compacta, com suas cúpulas dominantes, suas catedrais guardiãs, suas chaminés e pináculos, seus guindastes, gasômetros, e a perpétua fumaça que nenhuma primavera ou outono consegue dissipar. Por tempos imemoriais, Londres tem estado ali, uma cicatriz mais e mais profunda naquela extensão de terra, cada vez mais inquieta, encaroçada e tumultuada, marcada de modo indelével. E ali jazem camadas em estratos eriçando-se e ondulando, com rolos de fumo sempre presos a seus pináculos. Mais adiante, para contemplar Londres, subiram essa colina Keats e Coleridge, e talvez Shakespeare. Justamente ali, onde naquele exato instante o rapaz de sempre senta-se num banco de ferro, abraçando a moça de sempre. A vida ordinária se junta à história literária, e é isso que confere significado à literatura e significado a estes lugares de habitação. Vamos olhar rapidamente a casa do Keats e eu encerro. Eu sei que a Denise já está por aí à espreita. Então essa é a casa do Keats, uma casa partilhada. O jardim, de que a Virginia Woolf fala, os cômodos, não muito grandes, mas bem porcionados, os artefatos. Vejam como a casa realmente tem mais claridade e um estilo muito mais aristocrático do que aquela dos Carlyle. Aqui o jovem Keats, quase um deus grego nas representações. Aqui a planta baixa da casa. O Keats ocupava uma pequena parte, 2 cômodos da casa, né? E depois a casa inteira foi transformada no museu. A cozinha, vejam esse estilo vitoriano. A cama, muito parecida com a da casa dos Carlyle, mais aristocrática. E aqui o busto do Keats. Tudo bem, eu encerro por aqui e abro para questões. Quando vocês pensam, eu quero indicar para leituras posteriores, que vocês talvez se interessem, sobre o Keats. Um texto do Júlio Cortázar, só para não errar, a Urna Grega na Poesia de Keats, que está no Valise de Cronópio, a Urna Grega na Poesia de Keats. Também um texto do Borges, El Ruiseñor de Keats, o Roxinol do Keats, que está no Outras Inquisições.
Na obra poética do Borges, alguns poemas dedicados ao Keats, e um deles tem esse título, A John Keats. O Borges escreveu alguns textos sobre o Carlyle também. O Borges foi professor de literatura inglesa. E o Pessoa, o Fernando Pessoa, foi um leitor dos dois autores, do Carlyle e do Keats. Num texto de 1908, por exemplo, o Pessoa diz: "Não posso pensar mal do homem que escreveu a Ode a um Rouxinol, nem daquele que, na Ode a uma urna grega, exprime uma ideia tão humana como a de lacerante imortalidade da beleza." Ah, então, são autores que influenciaram toda a literatura do Ocidente. E na Argentina, vejam, Cortázar, Borges, em Portugal, Pessoa, os grandes escritores do século XX acabaram por mencionar em algum momento e ler o Keats e o Carlyle. O Borges, que também era leitor da Virginia Woolf. Esses espaços aparecem nas cartas, né? Mais nas cartas. Há uma infinidade de cartas desses autores. Eu coloquei alguma coisa hoje na pasta. E tem um livro bem interessante, que eu acabei descobrindo, eu já digo o título, Carlos. Vejam só esse livro aqui que está lá na pasta. Keats Places. Então, os lugares que aparecem na obra do Keats e por onde ele passou. As biografias fazem essas ligações de um lugar ao outro. E é sempre interessante entender esses contextos todos, né, que envolvem a obra dos escritores, porque iluminam o sentido. Diga, Caio. Consegue me ouvir? Consigo bem. Ok, boa noite a todos. Eu ia fazer dois comentários. Inicialmente, eu ia comentar sobre a introdução do livro lá, que agora me fugiu quem escreveu lá, que ele fala sobre Ivo Barroso. Ivo Barroso, que fala sobre essa escrita masculina e essa escrita feminina. Me remeteu muito aos manuais de harmonia e teoria musical, assim, mais antigos, que eles falam de uma cadência masculina e uma cadência feminina. Que a cadência feminina seria uma cadência que concluiria de maneira mais suave os acordes, e a cadência masculina seria mais incisiva. E eu acho, se não me engano, eles até usam esse adjetivo de lirismo, que a cadência feminina seria mais lírica, assim, mais suave. Me remeteu muito essa questão da harmonia musical. Mas o outro comentário era sobre essa questão de como a Virginia Woolf ela descreve o cotidiano da casa dos dois autores, assim, do Carlyle lá, ela fala como o espaço meio que pode ter influenciado na escrita dele, que poderia talvez escrito de outra forma se ele vivesse outro espaço. Sim. E quando ela fala do Keats, o trecho que ela fala lá do açougueiro entregando a carne ao lado me remeteu muito àquela uma passagem do Kafka, do diário dele, que ele fala: a Alemanha declarou guerra à Rússia, ataque de notação. Me remeteu muito. Enfim, é só isso. Obrigado. Eu já vi essas menções também a tendências femininas e masculinas nas artes. Eu acho isso uma bobagem, né? E bons escritores podem facilmente enganar o leitor. Vejam em letras de música, já que você citou música, a voz feminina do Chico Buarque poderia passar por composições de mulheres, né? Essas vozes que o Chico inventa tão bem, né?
a arte é feita de sensibilidade, seja por homens, seja por mulheres, por todos os gêneros e identificações possíveis. O que importa na literatura é a forma com que isso é feito, não quem escrever, né? É uma grande bobagem, a Virginia Woolf está certa, e me incomodou muito esse prefácio, porque parece diminuir aquilo que ela faz, né? Quer dizer, quando é objetivo, vejam como esses adjetivos têm um peso ou positivo ou negativo, né? Quando é positivo, é racional, é masculino. Quando é sentimental, é feminino, né? Então, é um pouco menor. Não, a Virginia Woolf é excelente por aquilo que ela é como escritora, justamente nessa ambiguidade que ela se faz como escritora, né? Um conto como A Marca na Parede, que na minha opinião é um dos melhores, se faz todo nessa cadência de sugestões, de afastamento de um referente, mas sem perder de vista a clareza da linguagem. E isso é obra de arte. Não importa se ela é mulher ou se é homem. Mais alguém? Eu vou já falar da próxima aula, muito rapidamente. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, pode fazer. Na próxima aula, nós vamos falar sobre 2 textos. Eu sei que não vai dar tempo de falar sobre os 2 com profundidade. Eu vou tentar mesclar os comentários. Um deles é O Vagabundo na França e Bélgica, que está aqui no Putas Assassinas, do Roberto Bolanho, escritor chileno. E o outro, Encontro com Henrique Lin. Será o fechamento do curso, né? O Bolanho é um escritor que eu gosto muito, é um dos escritores latino-americanos mais importantes do século XX, e eu coloquei na pasta já uma infinidade de textos dele, que sugiro a leitura. Há textos dele em português em profusão. Um dos mais recentes que eu li é A Literatura Nazista na América. Os livros têm saído pela Companhia das Letras. E prometo, para encerrar a discussão na semana que vem, a discussão, ainda que breve, do Adorno com o Valéry sobre o lugar dos museus nas artes, e na literatura em especial. Eu estou pensando para o próximo curso, viu, Denise? Ainda nem falei com a Lívia sobre isso. Certamente a gente vai fazer uma pequena pausa entre um curso e outro, mas eu devo mandar para ela nessa semana, assim que eu terminar as minhas coisas pendentes, o programa do próximo curso, que eu já montei. E é sobre os heterônimos do Fernando Pessoa, trabalhados por outros autores. Então tem o Virgem Negra, do Mário Cesarini de Vasconcelos, que é essa conversa entre os 3 heterônimos e o semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares. Tem o livro do Mário Cláudio, que é Boa Noite, Senhor Soares, que é o adeus ao Bernardo Soares. O Bernardo Soares está no leito de morte, recebe a visita dos seus companheiros heterônimos. Tem o livro do Antônio Tabuc, Os Últimos Dias, de Fernando Pessoa. Tem o livro do Pablo Simpson, que alguns de vocês talvez conheçam, que é um poeta brasileiro, contemporâneo, que é O Tio da Caminhonete, 24 variações sobre um poema de Alberto Caeiro.
E a gente deve fazer esse curso sobre o Fernando Pessoa, mais propriamente sobre os heterônimos e as variações em outros autores. Né? Então, logo, logo a gente manda o programa para vocês. Obrigado por hoje. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão a gente encerra por aqui. E até semana que vem. Maravilha, então. Obrigada mais uma vez pela presença. Valeu, André. Estamos Obrigado, aguardando Luiz. aí o próximo. Mande. E a gente vai conversando, sim. Boa noite, então, para vocês, Boa queridas, noite, queridos. E até semana que vem, até terça. Até. Obrigada, até. Obrigada, André, Denise. Obrigada, gente. Obrigado, Bé. Obrigado, Adelva. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.